que acontece, meus irmãos, muitas vezes, o que se pode tirar de tudo isso é que a atitude colérica, ela sempre nos trará prejuízos. Tanto faz no amor, no trabalho, nas relações sociais. Ela vai sempre trazer tristeza, arrependimento tardio e muitas vezes até vidas ceifadas. Porque numa situação de uma briga, muitas vezes, em qualquer lugar que seja, uma briga, uma situação que nós poderíamos reverter com paciência, com discernimento, com vigilância, nós não vigiamos. Nós não vigiamos. E quando a pessoa se encoleriza e parte para o nosso lado, tanto com a agressão verbal quanto com a agressão física, nós, invigilantes, acabamos por corresponder a essas agressões. E quando nós nos percebemos, ou nós estamos numa situação de perigo, que talvez não haja mais como reverter, ou colocamos outras pessoas em perigo, que talvez não haja mais reversão. Quantos casos nós não vemos aí no dia a dia, e muitas vezes de pessoas que não conseguiram conter a sua raiva e partiram para agressão com as pessoas e mataram, atiraram, esfaquearam, ou fizeram coisas que, sinceramente, não dava mais para reverter a situação. E como é que a pessoa vai viver? Como a pessoa vai viver depois? Com a consciência de ter machucado alguém, de ter ferido alguém fisicamente, de ter ceifado a vida de alguém, de ter machucado uma pessoa que a gente ama fisicamente, de ter agredido um amigo fisicamente, de ter agredido alguém no trabalho, no trânsito, qualquer lugar que seja. Como é que nós conseguimos conviver depois com a nossa consciência, com uma atitude tão impensada? Como é? É difícil. E muitas vezes nós podemos falar por experiência própria, porque hoje nós somos seres tentando equilibrar as nossas emoções para que elas não nos dominem, mas que nós possamos dominá-la. Mas nós já passamos por vários momentos e ainda passamos hoje por momentos em que nós temos que pensar muito, muito, para não deixar as emoções tomarem conta de tal forma das nossas vidas que elas que acabem nos regendo. Muitas vezes é necessário, muitas vezes não, na maior parte das vezes é necessário que nós hajamos com a razão, controlando as nossas emoções, para que não chegamos nesse estopim de agressão, de ira e de situação que muitas vezes não poderemos consertar mais. E se nós formos enumerar, meus irmãos, a quantidade de coisas e de situações que tiram a nossa paciência no dia a dia, são inúmeras, inúmeras, inúmeras. Nós não temos paciência na fila do mercado, nós não temos paciência de esperar um ônibus, nós não temos paciência no trânsito, nós não temos paciência com os idosos, nós não temos paciência com nada. Qualquer coisa que venha contra as nossas necessidades, a nossa vida no dia a dia, nós não temos paciência, nós não exercitamos essa paciência. Um dos exemplos mais simples da nossa vida, por exemplo, é no trânsito. Nós moramos em cidades grandes e muitas vezes nós precisamos sair pela manhã para ir trabalhar. Muitas vezes pegamos ônibus lotado, não temos paciência com as pessoas. Muitas vezes, e nesses ônibus lotados nós nos vemos em situações em que podemos chegar atrasados no trabalho. E como de manhã já acordamos e não vigiamos para um sentimento bom, porque assim, sendo espíritas, nós temos o benefício de conhecer a doutrina espírita e saber que nós somos aquilo que vibramos. E se nós não usamos a disciplina que nós temos que ter no nosso dia a dia, para poder não acarretar para a nossa própria vida essas situações de impaciência, nós não vamos obter bons frutos. Se nós sabemos que podemos pegar trânsito
ou chegar atrasado no trabalho, vamos acordar mais cedo. Vamos acordar mais cedo. Como disse o Emmanuel, o Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Porque se nós temos disciplina, se nós nos disciplinamos, nós já vamos diminuir um percentual muito grande as intempéries da nossa vida, do nosso dia a dia. Não é verdade, meus irmãos? E tendo essa disciplina, e já liquidando a maior parte dos nossos problemas relacionados a atraso, a impaciência, porque na maior parte das vezes é isso. Nós é que somos responsáveis pelos nossos sentimentos, pela nossa ira, pelo nosso atraso, pela nossa impaciência. E se nós somos responsáveis por tudo isso, quem deve controlar essa falta de paciência, essa falta de disciplina, essa intempérie, esses sentimentos que nós temos no dia a dia, somos nós mesmos. Se a outra pessoa está impaciente, nós nos acalmamos. Se a outra pessoa está gritando, nós procuramos nos falar mais baixo. Se for necessário, muitas vezes, até nos calar. Calar não é uma questão de submissão ao outro. É até para nos dar tempo de refletir, olhar, escutar o que a pessoa está falando, para prestar atenção. Porque muitas vezes ali esbravejando, ela está colocando para fora a ira dela, mas se nós batermos de frente, não é com fogo que nós vamos apagar o fogo. Nós não vamos apacentar, nós não vamos acalmar aquela pessoa gritando da mesma forma, esbravejando da mesma forma, nos irando da mesma forma. Se necessário for, se percebermos que podemos ser agredidos fisicamente, é melhor que nos afastemos no primeiro momento, porque nós daremos tempo daquela pessoa refletir também e acabar gerando uma situação na qual os dois saiam beneficiados. Os dois saiam beneficiados, porque nós poderemos exercer o nosso perdão e dar um tempo para a pessoa, se ela realmente se arrepender, ou se nós acharmos que não é aquele momento de nos reaproximarmos, mas exercermos o nosso perdão mesmo assim, mesmo afastados, mas que pelo menos houve o tempo para que as duas pessoas pudessem refletir e perceber que todos saíram ganhando nessa situação. Quando nós pensamos, pensamos, sentimos e agimos da melhor forma possível. Os dois lados saem ganhando. Não é verdade? E como eu disse anteriormente, meus irmãos, nós temos... Não vamos falar privilégio, porque Deus não nos privilegia. Ele nos concede a bênção. Ele nos deixa o livre-arbítrio para decidirmos o que fazer. E se Ele nos dá esse livre-arbítrio, Ele nos concedeu, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, a oportunidade de aprender com o Filho dele, a ser mansos, a ser humildes. Talvez não, nós não praticamos ainda essa mansuetude, essa passividade que o Cristo tem, mas nós já temos conhecimento, nós já estamos no caminho do aprendizado, na doutrina, que nós devemos ser mansos, nós devemos ser humildes, nós devemos ser compreensivos. E se nós já temos esse conhecimento dessa mansuetude, dessa passividade, é necessário que nós pratiquemos primeiro em nós. Pratiquemos primeiro em nós todos esses sentimentos, que controlemos em nós as nossas emoções, para que nós possamos refletir nos nossos lares, no nosso trabalho, na rua, no supermercado, no trânsito, em todos os lugares, nós possamos refletir essa mansuetude, essa passividade do Cristo. Porque se Ele é o nosso modelo e guia, é nele que nós devemos nos inspirar. É difícil, porque muitas vezes somos invigilantes, muitas vezes esquecemos que nos momentos mais difíceis é necessário que nós o mentalizemos, que nós oremos para poder manter a calma e o equilíbrio. Isso é normal, é da natureza humana.
mas vamos procurar nos atentar mais, prestar mais atenção, observar, porque os nossos irmãos inferiores, eles não param de trabalhar, assim como os nossos irmãos superiores, nossos irmãos mais evoluídos nos auxiliam e trabalham o tempo todo para nos orientar. Os nossos irmãos menores também, o tempo todo tentam nos influenciar. E quando nós baixamos a nossa vibração, em qualquer momento que seja, nós nos tornamos invigilantes, é uma brecha onde eles entram para poder causar na nossa vida, destruir anos e anos, meses, dias, não necessariamente nessa ordem, mas destruir todo a vibração que nós procuramos manter para poder evoluir espiritualmente. Então, assim, sejamos vigilantes. Nós não somos melhores que ninguém, nós não somos santos, nós somos seres humanos tentando nos melhorar a cada dia, mas vamos procurar vigiar para manter a nossa calma, para que nós possamos ser o exemplo pelo amor, o exemplo pela paciência, o exemplo pela empatia, o exemplo por tudo que é necessário para que não entremos nesse aspecto colérico, nessa fúria que se encontra a humanidade nesse momento, até pelo momento atípico no qual estamos vivendo, para que possamos ter o auxílio da espiritualidade amiga e que possamos viver bem e o melhor o suficiente, para que comece no nosso lar essa paz, essa tranquilidade, e possamos assim contagiar os nossos irmãos, os nossos pais, nossos filhos, nossos cônjuges, nessa empreitada que é manter a calma. Primeiro, pensar direito. Segundo, termos bons sentimentos. Terceiro, agir da melhor forma possível, para que não venhamos a nos arrepender das nossas atitudes.